Olá, sejam bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Vamos dar continuidade aos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Estamos chegando no final da segunda parte. Esse é o capítulo 8 e hoje vamos estudar o tópico êxtase. Acompanhe comigo. É a questão 439. Que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? Allan Kardec já fez a abordagem do sonambulismo, já nos auxiliou a diferenciá-lo do magnetismo provocado, que na verdade representa a mesma condição de emancipação da alma, com a diferença de que um é provocado, o magnetismo provoca-o, e o sonambulismo natural não é provocado, é espontâneo do próprio espírito. E aí vem essa abordagem sobre o êxtase. Então, que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? E os espíritos respondem: o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente. Então, aqui está um adjetivo para aquele que apresenta este fenômeno espiritual. Estático é aquele que desenvolve o fenômeno do êxtase, que é uma situação ainda mais aperfeiçoada do que o sonambulismo. É um estado de lucidez, de emancipação, de desprendimento, com ainda mais facilitação do afrouxamento dos laços do espírito com o corpo. Pergunta 440. O espírito do estático, ou seja, aquele que sofre o êxtase, penetra realmente nos mundos superiores? E os espíritos respondem: vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, de onde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Então, por se dar conta da existência dessa continuidade pelos próprios recursos, surge esse desejo de estar em um lugar melhor, de mais harmonia, de paz, de equilíbrio e de satisfação plena. Então, é quando o espírito enxerga o seu momento na Terra com um maior peso. Então, surge esse desejo de lá permanecer. Mas enquanto não realizarmos todo o propósito do objetivo da nossa reencarnação, ainda não é o momento. 441. Quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, não retém o instinto de conservação? Isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica que a sua futura situação será melhor do que a sua vida presente, esforça-se por desatar os laços que o prendem à Terra. Então, o conhecimento dos horizontes da verdade, dos mundos superiores, faz com que haja, então, esse objetivo, essa meta a ser atingida. E o espírito se esforça por alcançá-lo. Porque o que nos prende aqui é exatamente o apego à matéria, a necessidade de nos apropriarmos daquilo que seja necessário, sem os excessos. Então, esses laços que nos prendem à Terra é um trabalho constante da educação do espírito. 442. Se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Então, aqui realmente há esse risco. Se o estático ficar entregue a si mesmo, ele pode desenfaixar-se do corpo. E os espíritos respondem perfeitamente, poderia morrer. Por isso é que é preciso, se torna chamá-lo a voltar, apelando para tudo que prende este mundo, fazendo-lhe, sobretudo, compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o tem preso ao planeta terreno. Um exemplo aqui muito apropriado é de Francisco Cândido Xavier. Ele já deu uma declaração em entrevista de que ele precisa encontrar um recurso de conexão, enquanto ele estava encarnado, para se manter na Terra. Porque a facilidade que ele tinha de expansão, Emmanuel o levava para locais
é bem distante da Terra no mundo espiritual. Aí ele ficava com vontade de voltar para casa, comer o seu pão de queijo e tomar o seu cafezinho, porque ele estava muito longe, mas tinha essa facilidade. Então, ao escrever os romances, ao escrever sobre a colônia do Nosso Lar, ele visitou a colônia do Nosso Lar. Então, ele ficou sabendo, por si mesmo, um visitante, lúcido, consciente onde estava, e aí foi o que André Luiz teve mais facilidade para escrever essa condição. Então, ele declarava isso: eu preciso encontrar recursos de conexão com a Terra para me manter encarnado. 443. Pretendendo que lhe é dado ver coisas que evidentemente são produto de uma imaginação que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não será justo concluir-se que nem tudo que o estático vê é real? Essa pergunta é muito importante. É mais um convite para todos nós não fazermos de nenhum vidente, de nenhum adivinhador, de nenhum médium, um recurso de referencial para as nossas vidas. Porque o referencial mesmo para nós é Jesus e seus ensinamentos. Então, nem tudo que esses fenômenos anímicos promovem, é o fenômeno da alma e não mediúnico aqui no caso, de conexão com esses valores, se misturam com a interpretação e a própria experiência. Então, nem todas as evidências podem fazer parte de uma crença, de uma revelação, porque pode ser um pouco da particularidade do estático. E o espírito responde: o que o estático vê é real para ele, mas como seu espírito se conserva sempre debaixo da influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, que exprime o que vê uma linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído, ou então pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Nesse sentido, principalmente, é que lhe sucede errar. Então, de acordo com o nível moral de cada um de nós vamos apresentar os recursos da nossa experiência nesses momentos de fenômenos anímicos. Mas não façamos de nenhuma pessoa um ícone, não façamos de nenhuma pessoa, de nenhum médium, de nenhum vidente, de nenhum estático, referencial moral de vida. Porque todos nós somos obras inacabadas e todos estamos a caminho de entendimento, de progresso e realização pessoal pelo próprio esforço, por conquista dos próprios méritos, sempre tendo à frente o modelo e guia da humanidade, Jesus. 444. Que confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos? Ou seja, um desdobramento da questão, né? O estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem, porque então se deixa levar pela corrente das suas próprias ideias, ou se torna joguete de espíritos mistificadores. Espíritos mistificadores são espíritos que se passam por outras pessoas e às vezes usam nomes de espíritos superiores. Então o estático revela estar em contato com determinado espírito e pode não ser. Então é aí que nós nos enganamos e somos levados às conveniências. Então também não podemos culpar aquele que se estabeleceu no concurso do engano. E nem quem foi enganado, porque é um conjunto de interesses, como Allan Kardec explica no Livro dos Médiuns, que se aproveitam da sua exaltação para fasciná-lo. Então, por conta da nossa exaltação, da facilidade que surge, da condição que não exige esforço, algo que esteja pronto, sem o concurso da educação do espírito, sem o concurso da reforma íntima, sem o mérito pessoal, nós, às vezes, nos permitimos a essas condições de adivinhadores, de profetas, falsos profetas, que vêm nos trazer recursos facilitadores, e aí nós aceitamos. E depois vemos que fomos enganados. Não podemos culpar a outrem, porque foi aqui a essência nossa, foi a receptividade nossa, pelo interesse e conveniência nossa. Então, é uma comunhão de recursos. Nós não podemos pedir ao Espiritismo o que ele não pode nos dar.
Eis a conclusão. 445. Que deduções se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação da vida futura? Então, Kardec está fazendo uma pergunta para que os espíritos tragam uma abrangência desses fenômenos. A bem dizer, mediante esses fenômenos, o homem entrevê a vida passada e a vida futura. Estude-os e achará o aclaramento de mais de um mistério, que a sua razão inutilmente procura devassar. Então, mais uma vez, o conselho para que cada um de nós possa compreender o resultado do próprio esforço, do fruto do próprio empenho em estudar e concluir, para não fazermos das pessoas recursos do que é certo e do que é errado, do que é bem e do que é mal. Isso é responsabilidade nossa. 446. Poderiam tais fenômenos adequar-se às ideias materialistas? Aquele que os estudar de boa fé e sem prevenções não poderá ser materialista, nem ateu. Então, a resposta dos espíritos a Kardec com relação à condição de compreensão e convicção da imortalidade da alma, da continuidade da vida. Ou seja, quem quer que se aproprie de um estudo metódico, de reflexões, de empenho para conhecer valores do espírito, pela educação do espírito, e passa a compreender as bases da doutrina espírita, tais como sejam a alma encarnada, espíritos imortais que somos, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a consciência do mundo causal espiritual, torna-se então a situação do materialista e do ateu incompatíveis. Então, que nós possamos manter esse vínculo de estudos, de reflexões, porque todos esses recursos são exercícios da mente, que nos ajudam no foco, que nos ajudam na consciência despertada para o bem e nos auxiliam como ferramentas nas escolhas cada vez mais qualificadas do bem. Então, nos afastando do risco de admitir exclusivamente a vida em função da matéria ou na descrença de seres superiores, da criação divina, do nosso Pai Celestial. Então, que a paz de Jesus esteja com todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.